Graça e paz de Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, é a coluna e firmeza da verdade. Olha que interessante. Paulo, orientando a Timóteo, nos ensina que nós temos que saber, que nós temos que aprender. Mas saber e aprender o quê? A andar na casa de Deus. A andar na casa de Deus. Certamente um sábio disse: guardai a vossa língua. Guardai a vossa língua do que falais quando estiver na casa de Deus. O salmista diz: guardai o vosso pé quando estiver na casa de Deus. Então nós temos que saber aprender como andar na casa de Deus. E para eu poder andar da forma correta e agradável, eu tenho que saber aonde é a casa de Deus. E o apóstolo Paulo nos ensina, né? A casa de Deus é a igreja. É a igreja do Deus vivo. Não é qualquer lugar que fale que é igreja. É a igreja do Deus vivo. O que é a igreja do Deus vivo? É a igreja que Jesus Cristo fundou sobre a rocha, por ele ter morrido, ressuscitado e estar vivo. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo está vivo. É a igreja do Deus vivo. Não é um lugar de mortos. Não é um lugar onde tem mortos pendurados na parede, não. É a igreja onde Deus se revela vivo. Onde Jesus Cristo se revela vivo para nós. É a igreja do Deus vivo. Temos que tomar muito cuidado com isso. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo, não é dos mortos. É a igreja do Deus vivo. Porque Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Glória a Jesus. Então nós temos que saber andar na casa de Deus, saber andar na igreja. E o que é isso, gente? Ele continua falando sobre a igreja, sobre a casa de Deus, que ela é a coluna e firmeza da verdade. Ou seja, para eu aprender a andar na casa de Deus, para eu aprender a andar na casa de Deus, que é a igreja, para eu aprender a andar na casa de Deus, que é a igreja, que é a coluna e a firmeza da verdade, eu tenho que estar fundamentado na palavra de Deus. Ela é a firmeza da verdade. É a firmeza. Existe uma verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, mas eu tenho que estar firme na verdade. E eu só consigo estar firme na verdade quando eu sei andar na casa de Deus, que é a igreja. Quando eu sei andar na casa de Deus, que é a igreja, eu me firmo na verdade. E o que é a verdade? Jesus é a verdade, Jesus é a palavra de Deus. Por isso é importantíssimo que nós venhamos a conhecer a palavra, para estarmos firmes na verdade. E essa firmeza, ela é uma coluna que nos sustenta quando a pressão vem sobre nós. Então eu tenho que saber andar firme na verdade, ter um conhecimento sólido da palavra. Eu preciso saber andar tendo uma estrutura que me ajude, uma coluna que me suportará quando vier uma pressão sobre mim. Então, quando eu sei andar na casa de Deus, firmado na verdade, firmado na palavra, eu tenho uma coluna que me sustenta. E a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Olha que coisa maravilhosa. Ele identifica a igreja do Deus vivo, que nos é uma coluna. Então, quando você estiver passando por dor, sofrimento, quando tiver uma grande pressão sobre você, que você vê que você não consegue resolver, que você precisa de uma ação sobrenatural, você vai para a igreja do Deus vivo. Você vai para a igreja, e a igreja vai ser uma coluna que vai te sustentar enquanto as lutas, provas, privações, quanto aquela pressão vier sobre você. A igreja será uma coluna para te sustentar. Quando você estiver em dificuldade,
a igreja será uma coluna. E quando você se aprofundar na palavra de Deus, ela será a firmeza da verdade em sua vida. Então, que nós venhamos a saber andar na casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Que nós viemos a saber andar na igreja. Igreja não é só um lugar para eu ir e voltar para casa, vou lá para uma reunião social, não. A igreja é a coluna que me sustenta. É na igreja que eu tenho a firmeza da verdade. É na igreja do Deus vivo, sustentado por ela ser a minha coluna, firmado ali na verdade. É lá na igreja que eu adoro a Deus. Quando eu ando, eu tenho que andar adorando. Adoração é um ato contínuo. O culto a Deus não é só quando eu estou dentro da igreja. O culto a Deus é todo o momento. Porém, quando eu estou na igreja, eu estou me firmando sobre a verdade. Eu estou sendo sustentado sobre uma coluna. Se você para de ir na igreja, mas você ora, você jejua, você lê a palavra em casa, vê pregações pela TV, mas você para de ir na igreja, é tirada a coluna que te sustenta. E você passa a não ter firmeza na verdade. Vai chegar no momento que você vai fraquejar até cair. Porque a igreja é a coluna. Quando você para de ir na igreja, é tirada essa coluna que te sustenta. Que Deus possa abrir o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais, que nós possamos ajudar aos outros a entenderem a importância de sabermos andar na igreja, que é a coluna que nos sustenta e é a firmeza da verdade que vai nos levar para o céu. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.